Olá, sou o 47, pai do Capogra.pt e bem-vindos ao segundo vídeo da série Os Ladrões. Tal como vimos no vídeo anterior, falámos sobre a importância da zona de roubo, porque é que é tão importante roubarmos os blinds, e também definimos a zona de roubo como sendo as posições de botão, small blind e big blind. Bem, agora que chegamos à universidade, descobrimos que existe mais uma posição de roubo, e essa posição é o cutoff. Como podem ver, temos aqui o range de universidade de abertura no cutoff e é um range bem superior àquele que utilizávamos até agora. As tabelas de nível universitário têm uma particularidade de situação desfavorável e situação favorável, coisa que já vamos falar de seguida. Vamos olhar para aqui para os ranges que abrimos no botão. Podem ver bem maiores que a anterior. Isto é a primeira coisa que causa impacto mal chegamos à universidade, que é jogarmos bem mais mãos que no nível anterior. E temos aqui o range de roubo na small blind, que ele completo com a situação favorável, podemos ver que estamos a abrir quase 90% das mãos. E agora, o que é uma situação desfavorável? Uma situação desfavorável, temos aqui a definição. Portanto, quando o jogador da big blind, que é a última pessoa que falta para falar, tem uma tribet contra a small blind superior a 20 e um fold contra steal inferior a 65, dizemos que estamos numa situação desfavorável. Portanto, no entanto, para sabermos que o nosso valor de tribet é fidedigno e o fold da steal também é fidedigno, estes valores só começam a ser próximos da realidade a partir de 200 mãos. Sendo assim, vamos definir que todos os jogadores dos quais temos menos de 200 mãos são jogadores não perigosos e que estamos numa situação favorável. Passamos então aos exemplos. Temos aqui 6 set-off na small blind. O jogador da big blind temos 101 mão dele, portanto consideramos que este jogador não é perigoso, não temos informação suficiente e vamos abrir o nosso range completo. Sendo assim, 6 set-off, aqui nesta situação iríamos abrir. Agora temos aqui o exemplo com um jogador conhecido na big blind. Podemos ver que temos quase 2000 mãos dele e que tem 10% de tribet contra a small blind e 76% de fold contra o steal da small blind. Sendo assim, e analisando aqui com a nossa condição para ele ser perigoso, vemos que não é perigoso e devemos de abrir todo o nosso range. Novamente uma situação em que não temos grande informação do adversário, ele é um desconhecido, pelo que vamos abrir todo o nosso range. Agora, temos aqui a primeira situação desfavorável. Vamos analisar as status deste adversário. Ele tem 19% de tribet da big blind contra a small blind e 44% de fold contra o steal da big blind. Ok, dizem vocês, mas 19% não é superior a 20%. Certo. No entanto, este jogador, podemos ver, é bastante agressivo pré-flop. Já tem tribets elevados, 17%, tem 20% contra o botão, 19% contra a small blind. Ele é um 19-15, portanto, quer dizer que as mãos que ele joga pré-flop por norma são todas em raise e como tem pouco call, sabemos que ele é um jogador agressivo pré-flop. O problema destes 19% é que temos apenas 400 mãos dele. Eu, olhando para este jogador, consideraria que ele era um jogador perigoso devido às suas altas tribetes e não levaria esta condição à letra de tem que ser superior a 20%, porque sei que nas próximas 1000 mãos este valor vai muito provavelmente convergir para um valor elevado. Sendo assim, estamos aqui numa situação desfavorável e não vamos abrir turn 9 suta da small blind. Só iríamos abrir o nosso range de situação desfavorável, que seria Damascena off, Rei do Coff, os pares, etc, etc. Agora aqui temos um jogador que não cria dúvidas de ser um jogador agressivo e que nos vai causar problemas. Como podemos ver, tem 36% de tribet contra a small blind e 50% de fold contra o steal da small blind. Portanto, dama aqui na off, nesta situação não iríamos abrir. Novamente estamos contra o mesmo jogador, 7 quadra off também faríamos fold. Agora vamos falar de uma particularidade do jogo de small blind contra a big blind, que é os fish. Os fish são por norma jogadores maus
pelo que apresentam-nos sempre uma situação favorável. Claro que os FIIs raramente foldam pré-flop, o que não é necessariamente mau, até é bom para nós, porque isto faz com que o range dele seja tão alargado pós-flop que eles muito raramente liguem com as cartas que vêm para a mesa. Portanto, eles acabam por chegar até ao river com mãos muito débeis, fracas e até mesmo com nada. Fazem call até ao river à procura do seu draw. No entanto, sei que há vários jogadores que não se sentem confortáveis a abrir tantas mãos da small para a big quando temos um fixe. E não é todo um erro, porque deves sempre abrir todo o nosso range de situação favorável, porque estamos na situação favorável. No entanto, é obrigatório ter um bom jogo pós-flop contra os FIIs, porque senão também vamos estar a cair nos mesmos erros que eles e vamos estar a queimar dinheiro. Portanto, se achas que não te sentes confortável a abrir contra um FIIs o teu range todo, porque vais estar muitas vezes pós-flop sem mão nenhuma, recomendo que abras foldar o bottom 20% das mãos, bottom 30% das mãos. Podes abrir, por exemplo, o range do botão, que é cerca de 70%, mas nunca abras menos de 60%. Para teres uma ideia, um range de 60% é qualquer coisa como isto. Temos aqui todos os reis, da máquina off, 10 turns suited, podes abrir 10 duque suited também, alguma coisa assim do género. Mas abaixo de 60% nunca abras menos de 70% numa small line. Novamente a mesma situação contra o FIIs. Aqui 9 quina off, eu recomendo abrir, mas se não te sentes confortável não tens problema em foldar, porque isto também é bottom 20%, nunca é grave. Agora vamos passar para a posição do botão. Agora, como é que definimos se estamos numa situação desfavorável ou numa situação favorável? Temos aqui, vamos analisar os jogadores que faltam por falar. E estes são a big blind e a small blind. Vamos utilizar a mesma condição contra os dois, que é tribet da big blind contra o botão superior a 15 e fold a steal inferior a 75. Se isto acontecer, dizemos que estamos numa situação desfavorável. A mesma situação para a small blind, que é tribet contra steal superior a 15 e fold a steal inferior a 75. Basta que um jogador das blinds seja perigoso para considerarmos que estamos numa situação desfavorável. Vamos ver aqui alguns casos práticos. Temos valete quadra off no botão e o jogador da big blind tem 78% de fold to steal contra o botão e 6% de tribet. Aqui já estamos a ver que isto é uma situação favorável mediante este jogador. O jogador da small blind temos 34 mãos, é um jogador desconhecido, ainda por cima é fixe, portanto estamos numa situação favorável também mediante este jogador. Nenhum dos dois apresenta perigo, vamos abrir valete quadra off no botão. Segunda situação, temos um jogador desconhecido na big blind, portanto não nos causa perigo, e temos um jogador conhecido na small blind. Vamos analisar aqui as status dele e vemos que tem 11% de tribet contra steal, não excede os 75%, e então a partir daqui já é uma situação favorável. Mesmo assim, olhamos para o fold to steal de 79%, mas já sabemos que isto é uma situação favorável e devemos abrir este dama do off. Aqui mais um exemplo. Temos que o jogador da small blind tem 13% versus steal, não ultrapassa os 15%, 81% de fold to steal, ele não representa perigo, e o jogador da big blind tem 6% de tribet contra o botão, também não representa perigo e fold a 78% contra o steal, portanto vamos abrir esta mão. Agora vamos ver aqui umas situações favoráveis. Temos aqui a primeira, jogador desconhecido na small blind, só temos 101 mão dele. Portanto, o jogador da small blind não nos apresenta perigo, mas o jogador da big blind, que temos quase 400 mãos, já vemos que folda pouco a steal contra o botão, folda apenas 70% das vezes, e tem uma tribet de 20%. Como a big blind representa perigo, apesar da small blind não representar, dizemos que estamos numa situação desfavorável e não vamos abrir esta mão. Aqui nesta situação temos uma situação também é muito próxima
tal como vimos há bocado do jogador das 400 mãos, que é muito próximo entre situação favorável e situação desfavorável. Olhando para as status dele, ele tem 77% de fold contra o botão. A partir daqui vemos que ele não representa perigo, porque é preciso que ambas as condições sejam verdade para o jogador ser perigoso. A small blind não é perigosa porque não temos mãos dele. No entanto, este é daquele tipo de regulares, que vemos que é super agressivo, e não nos podemos esquecer que estas stats são em média, e alguns regulares fazem ajustes contra nós. Quando vemos que temos regulares que fazem ajustes contra nós, e temos estas situações que são tão próximas de não sei se temos uma situação desfavorável ou não favorável, e já achamos que ele pode fazer ajustes contra nós, e estamos a falar aqui uma diferença de 2 pontos percentuais de fold para definir se a situação é favorável ou desfavorável. Eu considero este adversário por ser muito agressivo pré-flop de perigoso, e considero esta situação desfavorável. Mas, no entanto, se tiverem a abrir o range todo, também nunca irá ser muito grave. Agora, passemos para o Open do Cutoff. Como é que vamos definir se uma situação favorável ou desfavorável no Cutoff? O nosso principal problema a abrir do Cutoff é o jogador que está no botão. O jogador que está no botão é o primeiro jogador que nos pode impedir o nosso roubo. E para isso vamos começar por analisar esse jogador. Vamos ver então. Quando a soma do call a open raise mais o tribet botão contra cutoff for superior a 15%, e ainda se este jogador tiver uma fold a c-bet inferior a 45%, dizemos que estamos numa situação desfavorável. Depois disto, se isto não for verdade, vamos ter que analisar o jogo das blinds contra os roubos, porque só dizer isto não chega, e se o jogador do botão não causar perigo, mas o jogador das blinds já causar perigo, então não podemos abrir a nossa mão. Portanto, olhando aqui para este exemplo, temos um jogador com menos de 200 mãos no botão e dois jogadores com poucas mãos nas blinds, são jogadores desconhecidos. Vemos aqui que estamos numa situação favorável. Aqui, segunda situação, temos um jogador desconhecido no botão que não representa perigo nenhum. O jogador da small blind, lá está, temos um jogador desconhecido no botão, não representa perigo. Vamos analisar o jogador das blinds. O jogador da small blind tem apenas 8% de tribet contra steal e fold 88% das vezes, por isso também não representa perigo algum. E o jogador da big blind tem 9% de tribet contra o cutoff e fold 89% das vezes. Portanto, este jogador também não representa perigo. Nesta situação, iríamos abrir esta mão. Agora, aqui mais outro exemplo. Novamente aquele jogador de 101 mãos, que consideramos que não é perigoso. Vamos analisar a posição da small blind. Aqui este jogador, vemos que tem 17% contra tribet, já é bastante elevado. No entanto, folda bastante na small blind. Ele tem 83% de fold contra steal, portanto não vamos considerar que ele é perigoso, porque apesar de ele fazer muita tribet, ele ainda folda bastante. Este simplesmente é um jogador que joga em tribet ou fold na small blind, como podem ver. 83 mais 17, 100%, quer dizer que não sobra range de call na small blind. E na big blind, vemos que a situação é completamente favorável, porque para além de não termos as 200 mãos dele, ele é fixe e não tribeta muito contra o cutoff. Agora, vamos aqui ver as situações favoráveis. Começamos por esta mão, temos a mão 8 suta no cutoff e olhamos para o jogador do botão. Vemos que a sua tribete do botão contra o cutoff já vai nos 29%. A partir daqui, a primeira situação confirma-se. E então olhamos para o seu fold a c-bet. Vemos que o seu fold a c-bet em posição é inferior a 40%. Portanto, temos que call open raise mais tribet é de 47%, bem superior a 15%. E fold a c-bet
inferior a 45%. Logo, este adversário é perigoso, o que faz com que toda a situação seja desfavorável para roubar. Dama 8 suta nesta situação, iríamos fazer fold. Mal encontramos o primeiro jogador que faz com que o nosso roubo não seja rentável, não vale a pena estarmos a perder tempo a analisar os restantes jogadores, se bem que quando estás a jogar já deverás ter isto em mente. Agora, mais uma situação, temos aqui do cutoff, temos aqui dama 9 off no cutoff, e vamos olhar aqui primeiro para o jogador do botão. Temos 255 mãos dele, vemos que o call open raise mais tibet button é de 25%, 19 mais 6, superior aos 15% que a gente precisa, e o seu fold a c-bet é inferior a 45%, que ele tem 25% de fold a c-bet. Sendo assim, isto faz deste adversário perigoso e faz com que esta situação não seja rentável para roubar. Bem, e por agora é tudo. Aqui tem o vídeo da segunda série. Já sabem que qualquer sugestão ou perguntas podem deixar no fórum. No meu próximo vídeo irei falar sobre tamanho do open raise, tipos de jogadores nas blinds e ajustes aos ranges. Bem, por agora é tudo. Forte abraço.